Muito boa noite, estamos entrando no ar essa noite de sábado, o nosso sábado sincero, e de já que a graça e a paz de Cristo esteja com seu espírito, alma e corpo, abençoando a sua vida, onde você estiver, que toda barreira seja removida da nossa frente, que a gente possa ter o caminho livre para nos conectarmos nesse momento agora. Essa é a minha oração, porque onde há liberdade, ali há o fluir energético do Espírito. E esse é o fluir que faz toda a diferença em nossas vidas. Não importa a distância, não importa as circunstâncias, o importante é que o caminho esteja limpo, esteja livre para o fluir de vida em nosso ser, Quero estar contigo no secreto lugar. Tudo que eu preciso estar contigo onde tu desejar. Se aproximes de mim, meu amado, me dê a mão. Se aproximes de mim, tire as pedras pra longe de nós. Tudo que eu preciso estar contigo no eterno lugar. Tudo que eu preciso estar contigo onde tu desejar. Se aproxime de mim, tire as pedras pra longe daqui. Se aproximes de mim, meu amado, me dê a mão. Remove, Senhor, todo impedimento. O fogo que arde nos ossos aqui. O fogo que queima com tua palavra. Se não ficar longe de ti, minha alma anseia a ti, Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Minha alma anseia a ti, Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Minha alma anseia a ti, Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Minha alma anseia a ti, Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Minha alma anseia a ti, Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Minha alma anseia a ti, Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma está ligada a ti, meu Jesus. Minha alma está
Gratidão, gratidão. Toda adoração, toda glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. E interessante porque a palavra diz que Jesus, falando no Evangelho, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Mas é tremendo, sabe, gente? É tremendo como eu fico até sem acreditar nisso. Realmente, a palavra se cumprindo, o Espírito fluindo, Ele dando a chance para todos nós desfrutarmos dele. Ele dá a chance, Ele prepara uma mesa para todos, para todos. Agora cada um se achega do seu jeito bem peculiar. Nessa questão, Jesus não impõe o jeito dele, mas Ele observa como cada um se aproxima da mesa dele, como que cada um tem a oferecer, a fome e o anseio da alma de cada um. E Ele sonda nossos corações, nosso ser. E é interessante porque o salmista, ele disse uma certa feita assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me conheces. Tu me sondas e o Senhor me conhece. Antes que haja em mim palavras, Tu já sabes, Tu me conheces. E ele diz bem no final, ele fala assim: e se há alguma coisa em mim que não Te agrada, tira de mim. Se há alguma coisa em mim que não Te agrada, tira de mim. Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu andar, o meu deitar. Conhece meus pensamentos de longe. Tu me conheces. Eu não tenho para onde ir, para onde fugir, para onde me esconder de Ti. Quando Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, Tu me amas? Pedro responde assim, ele diz: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de tudo. Para onde eu irei, se só em Ti há palavras de vida? Para onde eu irei? Eu não me fio nas filosofias da vida, nas filosofias do mundo. Eu não me apresso a nada mais. Uma certa feita eu me apressei em Te prometer fidelidade. Uma certa feita eu me apressei em dizer que se todos te traíssem, se todos te negassem, eu não iria te negar. Eu iria estar do seu lado, te amar sempre. Mas aí a vida veio, o futuro chegou no meu presente, e quando aquilo estava acontecendo, eu me senti traído pelas minhas próprias palavras. Eu me senti traído pela minha promessa de te amar, pela minha promessa de fidelidade ao amado da minha alma. De repente eu me flagrei nessa traição, eu percebi que eu não podia confiar nas minhas próprias promessas. Eu não podia confiar na fidelidade prometida por um Simão. Eu não podia confiar que o Simão seria inabalável, seria imutável, pois as circunstâncias me cirandaram, as circunstâncias me peneiraram, as circunstâncias me abalaram a estrutura da minha fidelidade a Ti, abalaram a estrutura das minhas próprias palavras de amor que eu Te prometi. Quando a vida veio, quando o poder das sombras chegaram, eu percebi que tudo o Senhor já sabia. Quem não sabia era eu. Inclusive, há uma passagem no livro de Jó, no final do capítulo já do livro, depois que Jó passou todo aquele processo, Jó diz assim, ele diz assim: Senhor, eu falei coisas que eu não sabia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, assombrosas. Eu falei coisas que eu não sabia. E aí ele diz assim, quem é o homem para impedir os Teus planos, os Teus propósitos? Quem é o homem? Aí ele vai e diz assim: eu me arrependo no pó e na cinza. Porque aí ele fala assim: antes eu Te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu passei nessa experiência contigo, nessa experiência onde eu perdi tantas coisas,
nessa experiência onde eu perdi até a razão. É muito tremenda essa experiência que você perde a sua razão. Essa experiência que você de repente se flagra com aquele sim que você disse. E de repente você vê aquele sim mudando para o não. Você vê que a própria situação da vida, ela torce o teu sim. Ela contrai o teu sim. Ou contrai o seu não. E Jó teve essa experiência tremenda. Ele olhou assim e disse: caramba, eu pensei que eu te conhecia, mas tudo que eu conhecia sobre ti era só de ouvir falar. Mas agora, depois dessa experiência assombrosa, os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. É muito forte isso. Tem até uma canção, me lembrei dela agora aqui, ela diz assim: abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver. Te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. E agora, para isso acontecer, Jó teve que passar por uma experiência tremenda. Ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora, depois de tudo que eu passei, depois das minhas palavras serem, elas me contrariaram, aquilo que para mim era irrevogável se relativizou, aquilo que era absoluto se relativizou. E só assim o homem consegue se curvar, ter o seu ego despedaçado. E assim ele se rende. Às vezes a gente fala sobre se render e as pessoas pensam que se render é só um estudo, é só mais um curso de conhecimento. Aí eu faço ali o curso, aí eu vou fazer a imersão, vou me render. Só que Jó, ele experimentou a imersão dele, a rendição, não por um curso, mas por uma jornada na sua própria vida, na sua experiência. Ele não precisou ir atrás de um curso de conhecimento, mas o curso da vida veio até ele. E ele viveu a experiência e deu glória a Deus. Ele viveu a experiência e ali ele adorou a Deus, louvou a Deus. No meio do processo, entre danos e perdas, ele louvava a Deus. E nós? Como nós fazemos? Como nós procedemos? Qual é o nosso proceder quando a vida parece nos contrariar? Parece que a vida se volta contra nós. Quando o universo não está nem conspirando a favor e nem contra, mas simplesmente deixando o fluxo natural da vida seguir. Irmãos, quando isso acontece, aí nós somos chamados para falar o que Paulo disse. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas como menino. Mas veio um tempo que eu tive que deixar as coisas de menino. Eu tive que deixar as coisas de menino. Tem esse tempo. E à medida que os anos vão passando, que nós possamos aprender a contar os nossos dias para alcançar coração sábio. E deixar as coisas de menino, e começar a provar de uma maturidade, de uma expansão da consciência, de uma desenvoltura da eternidade, da vida no Espírito. Desenvolver isso. E o bom é que nós não precisamos nos desesperar para aprender isso.
porque isso todos os dias vem até nós. Isso é como aquela oração do Pai Nosso que diz assim: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. O reino vem até nós. Só que o reino quando ele vem, é preciso você estar muito em comunhão com o Senhor, não deixar o Senhor por nada, mesmo que tudo diga que não, né? Mesmo quando tudo diz que não, né? Lembra daquele louvor que diz assim: quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, com Deus o impossível. Aí Deus não desiste de nós. Ele está junto, ele está perseverando. Agora cabe nós. É como eu ouvi uma mensagem uma vez que dizia assim, a mensagem falava assim: a questão não é se Deus está comigo, é se eu estou com Ele. É se eu estou com Ele. Porque às vezes a gente fala, Deus está comigo, mas a gente olha para as circunstâncias, né? Está tudo favorável, o universo está conspirando em meu favor, então Deus está comigo. E quando parece que o universo não está conspirando em seu favor? E quando parece que o universo está conspirando contra nós? Como é que faz? Vamos continuar na fé? Vamos continuar adorando? Vamos continuar um sábado sincero? Vamos continuar uma segunda humana? Vamos continuar um domingo texto e contexto? Vamos continuar uma terça da fé? Uma quarta do Espírito? Uma quinta da prosperidade? Uma sexta de libertação? E novamente um sábado sincero? Vamos continuar? Porque há misericórdia para cada dia da semana. O amor do Senhor, a graça dele se renova a cada manhã. Mas cada dia também traz em si o seu próprio mal. Cada dia traz em si as suas aflições daquele dia. Mas o Senhor vem. Ele traz o pão nosso de cada dia, a porção, o maná para nós encararmos cada dia. Porém, se não for a misericórdia dele em nossas vidas, pois ela é a causa de estarmos aqui, as misericórdias. E mesmo por mais firme que o homem esteja, Jó era tão firme que o próprio Deus elogiou Jó. Mas por mais firme que o homem esteja, o salmista diz assim, é pura vaidade. É pura vaidade. Então que todo entendimento se volte para a glória daquele que se entroniza e expande a nossa consciência. Toda glória e louvor é para Ele. Tudo é para Ele. E o sábio Paulo dizia isso. Ele cantava assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ele diz assim, ó: quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quem
pode conhecer a mente do Senhor? Quem? Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Pois é, toda a glória, todo louvor é para Ele, toda adoração para o nosso Deus poderoso, não importa as barreiras, as circunstâncias. Paulo diz assim, o que vai nos separar do amor de Cristo? Nós passamos por tantas coisas, gente, tantas lutas, tantas dificuldades. Nós estamos bem aqui ouvindo a palavra, entendendo, daqui a pouco, mais tarde, nós esquecemos do que foi semeado. Agimos como se não nos tivesse escutado. Jesus estava chegando para Pedro e disse, tu és pedra, tu és Pedro, nessa pedra edificaria a igreja. E aí, o que ligares na terra será ligado nos céus. O Pedro recebeu aquela palavra, aquela revelação, todo mundo respeitou ele ali no grupo. Mas logo depois Jesus começa a falar que vai para a cruz, que vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, vai ser escarnecido, zombado, e depois ser morto, crucificado, né, açoitado. E aí Pedro, que atrás recebeu uma revelação que ele era firme como a rocha, que era a pedra, Pedro diz assim, não, Senhor, tem compaixão de ti, jamais isso vai te acontecer. Pedro estava pensando que para ser rocha, para ser pedra, é andar fugindo, pegando atalhos, é ficar procurando zonas de conforto, é ficar procurando ilusões. Não. A cruz é sincera. A caminhada da cruz é sincera. E aí Jesus bem sinceramente olhou e disse assim, para trás de mim, Satanás, porque tu opera como rocha de escândalo, como pedra de tropeço para mim. Sai daqui. Porque tu só pensa nas coisas que são da carne, nas coisas que são dos homens mortais, e não nas que são do Deus eterno. Então não temo a cruz, porque eu sei que aquele que me permite passar pela cruz, ele trará para mim renovação, ele trará para mim vida de novo, ele trará para mim renascimento, ele trará para mim ressurgir, o renascer. Então, afaste daqui. E o Pedro começou a pensar assim, e aí, meu Deus, mas eu sou pedra. E ele disse, olha, você será pedra quando você não temer, Pedro, a cruz. E quando você fugir da cruz, você é Simão, aquele que foge. Simão é aquele que foge, porque ele é mortal, porque ele tem medo. Mas o Pedro não. O Pedro, ele encara a cruz. E o Pedro encarou a cruz depois. O Pedro depois encarou a cruz de cabeça para baixo, segundo a tradição da história, né? Ele encarou de cabeça para baixo. Mas enquanto ele não expandiu sua consciência, ele estava naquele conflito lá. O tempo todo naquele conflito. E aí quando o mestre dele avisa o que vai acontecer, ele se apavora, o ego dele se apavora, e ele começa a mostrar um caminho, que é o caminho que o ego gosta de trilhar, o caminho do atalho, né? Vamos lá, um refúgio aqui, um atalho. E aí o mestre diz para ele, não tem atalho, não terás atalho. Se você realmente quer expandir o processo da pedra, se você quer ser essa pedra firme, espiritual, então você não deve temer o que pode acontecer, não deve temer a cruz. E a cruz é símbolo de vergonha, a cruz é símbolo de afronta. A cruz é aquele momento, irmãos, que você se sente afrontado, mas você não se espanta com aquilo. A cruz é o momento que você se sente afrontado, mas quando você se sente afrontado, você não perde o amor, porque se sentiu afrontado. A cruz é aquele momento, por isso que não é para qualquer um a cruz. Simão, se nós estamos no nível de Simão, não é hora de ir para a cruz. Como é que eu sei quando eu não estou pronto para a cruz? É quando está operando em mim, é a mente de Simão, é a mentalidade de Simão.
A mentalidade de Simão é a mentalidade da velha natureza. Essa não está pronta para a jornada da cruz. E quando é que eu sei que eu estou pronto para ir para a cruz? Quando você já está na mentalidade de Pedro. Pedro, pedra, firme. Aí tua fé está firme. Aí você encara a cruz. Contra tudo e contra todos. Você encara a cruz contra você mesmo. Porque o seu ego vai gritar, dizendo, não tenha compaixão de ti. Aquela voz que diz assim, tenha compaixão de ti. Não aceite isso. Não aceite se sentir afrontado. Não aceite se sentir, sabe? Você foi afrontado. Vai deixar isso aí de graça? Não, vamos lá, em frente, se defenda, amor próprio, justiça própria, cadê seu orgulho, cadê o seu respeito, se respeite e imponha respeito. Isso tudo é Simão falando, isso tudo é Simão. Aliás, é pior, Jesus não disse nem que era Simão, Jesus disse que era Satanás. Ele diz assim, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas que são dos homens, e não nas que são de Deus. Os homens é que tem medo de ser afrontado, é que tem medo eu tenho medo de ser passado para trás, tenho medo do fim, tem medo do fim do corpo. Mas Pedro não. Pedro não. Agora outra coisa também que é importante saber, é que Pedro só se tornou Pedro com a vinda do Espírito Santo nele. Quando o Espírito se manifestou em Pedro, quando o Espírito se vivificou em Pedro, aí Pedro deixou as coisas de Simão para trás, as coisas de menino para trás e se tornou um homem amadurecido. Por isso a importância da vivificação, da manifestação, da evidência do Espírito. Não é só uma coisa teórica ou abstrata ou uma coisa subjetiva que não tem um objetivo na sua vida. O Espírito tem um objetivo na sua vida. Primeiro ele se manifesta, ele se evidencia com sinais. O Espírito, ele se materializa no ser humano. Aí vira pedra, aí vira o Pedro. Não é mais Simão agora, é Pedro. Simão é as questões abstratas, subjetivas, sabe? É no campo. Simão é aquele momento que você está só no campo das teorias, aí é Simão. Mas quando você recebe o Espírito, ele manifesta a você uma firmeza de pensamento, uma firmeza, uma postura inabalável, uma postura firme, mesmo que o corpo se abale, mesmo que o ego se abale, mesmo que a sua imagem, sua autoimagem de você, sua persona, sua reputação, sua boa reputação de ser humano se abale. Nada disso, nenhuma dessas coisas podem abalar a estrutura daqueles que pelo Espírito estão já disponíveis para a cruz. Isso é mais forte, gente. Você entende isso? Isso sim é iluminação. Iluminação não é se desesperar quando chega a hora e o poder das trevas na sua vida, no trabalho, na família, numa amizade, no ministério. Iluminação é quando essas horas chegam e você não se desespera. Pelo contrário, quando você sente que essa hora está chegando, você faz como Jesus, você vai orar. Você vai para o Getsemane orar. Vai orar. Você entende o que Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você começa a se preparar. Lá no Getsemane, lá no horto, no jardim das súplicas. Getsemane é o jardim das súplicas. Você fica ali sendo moído, orando aquela oração assim, Senhor, se for possível, passa de mim essa hora. Passa de mim essa hora com minha mãe. Passa de mim essa hora com a minha irmã. Passa de mim essa hora com meu amigo. Passa de mim essa hora com meu amor. Passa de mim essa hora, Senhor, comigo mesmo. Passa de mim essa hora. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a tua vontade é perfeita. A tua vontade é boa. A tua vontade é agradável. Eu quero a tua vontade na minha vida. Vem reinar a tua vontade na minha vida. Ainda que essa vontade no começo eu não compreenda. Ainda que o meu Simão se escandalize com a cruz, com essa vontade. Eu quero a tua vontade na minha vida.
pelo Espírito, porque só o Espírito pode nos conduzir a aceitar, a abraçar essa vontade. Foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de Jó, foi assim na vida de Davi, o salmista, foi assim na vida de tantos outros, gente. Acho que de todos, não teve exceção. Todos que trilharam esse caminho de fé passaram por isso. Tem sido assim na minha vida. Eu acredito que o que você tem passado não é vergonha, não é afronta de homens. Não. Porque toda a sua vida agora está entregue, consagrada nas mãos do seu Deus, seu mestre. Então nada que aconteceu foi porque o seu mestre estava dormindo e não viu alguém te machucando. Não, ele permitiu. Ele permite você ouvir palavras. Ele permite pessoas te falar coisas. Algumas você gosta, claro, todo mundo gosta, por exemplo, de elogio, né? Todo mundo gosta de ouvir assim, você fala assim, nossa, como você é uma pessoa abençoada, como você é uma pessoa humilde, né? Quem não gosta de ouvir esse tipo de elogio, né? Como você é humilde. Só que o caminho da cruz é diferente, viu? O caminho da cruz é diferente. Você vai ouvir outras coisas. E quando você está consagrado mesmo nesse caminho da cruz, você nem liga para os elogios. Você nem faz questão mais dos elogios. É quando os elogios não te tocam mais. Eles não têm efeito mais nas suas emoções. A pessoa te elogia e você olha assim, tá bom. Porque você está focado em outra dimensão. A consciência está expandindo. E os elogios já se tornam algo assim irrelevante. Para aquela etapa da sua jornada, o elogio é irrelevante. Você precisa de uma coisa mais consistente. Porque agora você é Pedro. Você deixou de ser Simão. Quem gosta de elogio é Simão. Pedro não. Pedro ele está pronto para a jornada da cruz. Jó disse, antes eu te conhecia de um jeito. Só de ouvir. Só teorias. Agora eu estou vivendo a experiência. Irmãos. A escritura mais sagrada e mais apropriada para mim e para você é aquela que é vivida. Vivida. O que eu tenho vivido tem sido a palavra sagrada da minha vida hoje. Palavra de fé. O que você tem vivido hoje tem sido a tua mensagem. Mas que nós possamos nos conectar com a lei do Espírito da vida, que nos guia nessa jornada de vida no Espírito. Pois só o Espírito pode nos tornar sensíveis à voz de Deus, abertos para Ele, um espaço aberto para receber das revelações e ser ali impelido, impulsionado, inspirado, movidos pela graça do Senhor. Que o Senhor te guie, que o Senhor encontre em você espaço de amor e que Ele, sendo esse amor, preencha esse espaço na sua vida, espírito, alma e corpo. Que a graça e a paz de Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre. Esse foi o nosso sábado sincero, tá certo? Já curte aí, se quiser comentar, compartilhar. Essa mensagem te edificou? Vamos expandir ela para mais gente, vamos partilhar dessa boa notícia, essa boa nova, nesse sábado sincero. Eu sei que no sábado as pessoas são tão dispersas aí, mas cada um deve ter um celular na mão, com internet, então que chegue essa mensagem, que a gente possa fazer um dos nossos dons, dos nossos talentos, que é o talento da comunicação. Então vamos compartilhar essa mensagem de boa nova e que pessoas que são predestinadas a elas sejam, impactadas, agradecidas, abençoadas, favorecidas, e que isso se multiplique em nome do nosso Mestre, o nosso Senhor, nosso Yeshua. Shalom para você, hoje e sempre. Esse foi o nosso sábado sincero. Que a graça e a paz seja contigo e até a próxima, querendo a vida.